irá fazer esses pequenos detalhes. E para iniciar o primeiro detalhe, a primeira coisa que iremos fazer é baixar uma fonte estilizada para nosso jogo. Iremos nesse site do próprio Google e pegaremos essa fonte, que é a fonte oficial do jogo. Press Start to Play. Download all. E aqui ele foi feito o download. Para isso, eu acredito que arrastar diretamente vai dar um problema. Não deu. Então, aqui temos a nossa fonte dentro do jogo. E para usar essa fonte, primeiro iremos usar um componente chamado UI, ou seja, o que é um UI? Viremos aqui no Google. Não, isso aqui não. Google. Primeiro, nós iremos ver o que é um UI. Vamos aqui em Google e UI Games. Basicamente, tudo que aparecer na tela do nosso jogo é o UI, ou seja, essas configurações, essas pontuações, isso é o UI. Está separado dos objetos do jogo. Por exemplo, aquela árvore, esse chão, está dentro do jogo. Já essa tela está fora, digamos assim. Está na câmera do nosso jogador, não de forma interativa com o usuário. Então, para colocar isso no nosso jogo, iremos aqui em Game, no botão direito, aqui nesse Create, temos o UI, onde basicamente temos uma série de coisas, como imagens, textos e outras coisas. Scroll by, scroll view, button, um botão, etc. Aqui nós utilizaremos os textos antigos. Agora ele está com esse texto em Mesh Pro, porém ele é um pouco mais difícil de configurar do que o texto antigo, então iremos utilizar ele por enquanto. Mas caso você queira estudar sobre, você pode pesquisar sobre o Text Mesh Pro, no próprio site da Unity. Tem vários tutoriais na internet. Então criaremos um texto. Esse texto para onde ele foi. Podemos clicar em F para ver para onde ele vai. E ele foi para o canto inferior esquerdo da tela. Basicamente aqui eu posso escrever qualquer coisa, porém ela ainda está na fonte padrão, que é aquela antiga da Unity. Se eu clicar aqui em fonte e arrastar ela para dentro, pode ver que já mudou. Agora ela é uma fonte estilizada, que é o que queremos. Então podemos apagar aqui, não vai ser necessário por enquanto. E outra coisa que nós vemos é que aqui está um pouco mal organizado. Nós podemos organizar nosso projeto para ele ficar mais bonito visivelmente também, caso você esteja trabalhando com times ou um projeto muito grande, vai ajudar na sua velocidade. Então o que nós temos aqui são scripts, selecionaremos todos e arrastaremos para dentro dessa pasta. Nós ainda temos também sprites, espera de compilar. Temos também alguns sprites, podemos criar uma nova pasta e chamar de sprites. Temos aqui o cacto, nuvem, chão, imagem. Vamos arrastar aqui para dentro. Podemos criar também um de prefab para fontes, mas como utilizaremos apenas um, eu não farei, mas fica a seu critério, você pode fazer. Então, a primeira coisa que iremos fazer é colocar nossa pontuação aqui no jogo. Basicamente, create, y, legacy, text. Criei um texto no centro da imagem. Vamos passar agora nossa fonte. E no jogo, basicamente, a pontuação é escrita da seguinte forma. High, que é high score. Aí nós temos 00000. Podemos ver aqui na página do nosso curso. Então, vindo aqui na página do nosso curso, na aba pontuação, nós temos aqui todo o guia que você vai fazer. Então, basicamente, o número vai ter 5 números. Então, copiaremos esse valor, que eu creio que já está igual lá, e passaremos aqui. Porém, você vê que ele está indo para baixo. Basicamente, nós precisamos alinhar esse texto. Vamos alinhar centralmente, ou no caso, lateralmente, já que ele vai ficar nessa ponta. Vamos alinhar de forma central. E aqui nós temos duas configurações: Horizontal Overflow e Vertical Overflow. Basicamente, no horizontal, quer dizer que ele vai quebrar a linha
se ela passar do limite horizontal. Então nós vamos aqui em overflow, ou seja, agora ele está saindo dessa caixa aqui. Vamos ver que tem essa caixa. Quando está no modo wrap, quando ele passa do limite dessa caixa, ele quebra para baixo. Já no overflow, ele passa. Podemos também limitar, porque caso esse vertical ele esteja truncado e eu passe muitas linhas para baixo, ele vai começar a sumir. Então não é isso que queremos. Então você pode deixar em overflow. Então basicamente nossa pontuação está aqui colocada. E nós agora temos que posicionar do lado da tela. Então selecionamos Canvas, apertamos F e aqui ele vai marcar toda a tela. Aí aqui no Text nós podemos reposicionar. Eu posso reposicionar simplesmente arrastando aqui. Pode ver que ele está indo para o canto da tela. Ou a forma mais recomendada é clicando aqui nesse quadrado aqui do Rect Transform, que é semelhante ao Transform dos nossos objetos em cena, mas ele funciona com o Y. Clico aqui, eu vou clicar em X para mudar seu pivô para esse canto e aperto, clico Shift para ver que aparece uma bolinha e clico aqui. Pode ver que seu pivô já veio para este canto. E agora, para mudar a posição, clicaremos em Alt e apertamos de novo. Pronto, você vê que agora ele encostou do lado da tela. Porém, eu quero arrastar um pouco. Aí você vem aqui nessa posição X e posição Y e faz esses ajustes manualmente. Aqui você bota aqui um menos 20 e na posição Y menos 40, menos 30. Pronto, para mim eu acho que está ok. Fica a seu critério. Então, basicamente, nosso texto agora tem uma pontuação. Vamos colocar aqui, score. Porém, essa pontuação ainda não está funcionando. Por isso, porque ele agora é um texto estático. Para isso, nós precisamos passar esses valores. Então, basicamente, para configurar essa pontuação, nós iremos utilizar um script que altere esse texto aqui. Para isso, nós viremos aqui em Scripts. Clicamos com o botão direito, podemos clicar duas vezes para abrir os scripts, botão direito, Create C# Script. Passaremos seu nome para Score Behavior. Para que você não entendeu agora, Behavior significa comportamento. Então ele está dizendo que é o comportamento da pontuação. Podemos adicionar esse script tanto no Score como no Canvas, mas eu prefiro no Canvas, porque caso o Score ele seja desativado, ele não vai conseguir acessar esse script. Então eu prefiro botar ele aqui. Vamos abrir esse script e na página do nosso curso terá esse código. Você pode copiar ele inteiramente e adicionar ele para dentro do script. E aqui fazer a correção rapidinho. Salvo. Então, basicamente, o que está ocorrendo aqui é... Primeiro, eu preciso passar a biblioteca da UI, senão ele não vai reconhecer. E aqui eu tenho o objeto do text, que é passado via essa biblioteca. Então, temos aqui o float, um valor flutuante da pontuação, do recorde da pontuação e o multiplier da pontuação, ou seja, a velocidade que essa pontuação vai se incrementar. E aqui no update, à medida que o tempo passa, a pontuação vai se somar com o time.datatime, que é o tempo de jogo, a velocidade atual do jogo, que não vai variar de acordo com frames, pois se não tivesse time delta time, a pontuação pode ser que mude de acordo com o frame rate do seu computador. Quem tiver computador melhor vai pontuar mais e assim por diante. E aí ele vai pegar essa medida do tempo e vai multiplicar por isso aqui. Ou seja, então basicamente sua pontuação vai ser incrementada com esse valor. E aqui, esse text, nós vamos anexar lá no nosso script. Ele vai pegar o componente text, que é aquele que nós vemos lá que aparece o texto. Vai ter esse high, que é a letra iniciante. E aqui nós temos uma função que vai pegar esse valor, high score, vai arredondar ele para int. Vai arredondar para int.
e depois vai mudar ele para um string que tem esse código que significa que ele vai ter até 5 algarismos, ou seja, se tiver 1, ele vai ter 00001. Se não tiver isso aqui, ele vai aparecer 1 e vai se incrementando. Então aqui eu tenho um mais, quer dizer que vai ter um espaço entre os dois, e aqui eu passo a pontuação atual. Então, a princípio, esse código é para estar funcionando. Vamos aqui no Canvas, clico nele, aí aqui ele pede para anexar o texto. Aí vamos aqui em Xcode, adicionamos, salvamos em Ctrl S e vamos dar play para ver se está funcionando corretamente. Pode ver que agora ele está se incrementando, ou seja, está funcionando corretamente. Essa pontuação. E como nós faremos isso? Basicamente, precisaremos criar uma nova função, que significa onDie, que você pode ter acesso aqui na própria página do curso, na aba pontuação da aula 5. Vamos copiar. Dar uma ajeitada rápida. Então, basicamente, esse playerPrefs aqui é uma função da Unity que eu salvo valores na memória. Eu posso salvar configurações, recordes e etc. Então, basicamente, esse valor vai ser salvo e mesmo que eu reiniciar a cena, ele vai ser salvo. Esse set, basicamente, ele vai mudar essa chave HighScore com a pontuação. Ou seja, toda vez que eu desligar o jogo e ligar de novo, vai ter uma chave com o nome pontuação, uma chave chamada HighScore com essa pontuação salva. E toda vez que eu morrer, se essa pontuação for maior que o recorde, ele vai ser sobrescrito. E outra função que devemos passar será no start, que é basicamente, tanto como nós devemos passar essa pontuação, nós também devemos pegar essa pontuação toda vez que iniciarmos a cena. Ou seja, no start ele vai pegar a variável HighScore e vai pegar um getFloat dessa chave que foi anteriormente salva. Porém, ele ainda não está sendo salvo. Para isso, nós precisaremos adicionar uma linha de comando para o nosso Dino Controller. Vou abrir aqui novamente, Dino Controller. Aqui. Na aba Game Over, nós iremos chamar essa função onDie do ScoreBehavior. Para isso, vamos usar uma linha de código que também está presente aqui, que é basicamente essa linha. É a findObjectOfType, onde ele vai buscar esse objeto desse tipo na cena, e aí ele vai chamar a função onDie, que é esta função aqui. Com isso, creio que tudo vai estar funcionando corretamente. Vamos fazer o teste. Aperto o play, a pontuação está sendo incrementada, você desvia o primeiro obstáculo, morri. Quando eu apertar qualquer botão e reiniciar, perceba que o HighScore agora está salvo. Vamos tentar quebrar esse recorde para ver se está funcionando. C41, 60. Vamos morrer agora para fazer o teste. Morri. Aperto espaço, atualizou. Se eu sair do play e apertar play novamente, pode ver que a pontuação está salva para sempre. Ou seja, nosso código está funcionando. O próximo passo agora é quando o player morrer, aparecer uma tela avisando que ele está morto. Então, para isso, nós iremos criar novos elementos do Y para indicar que ele está morto. Então, primeiro iremos aqui em 2D Object, clique no botão direito, 2D Object, Y, Image. E aqui eu criei uma nova imagem. Só que essa imagem é branca, por isso não está dando para ver. Então, iremos mudar sua cor para preto. E dentro dela nós criaremos outra imagem. Mas para que isso? Para criarmos um efeito de borda. Essa imagem branca agora está em cima da imagem preta. Para diminuir isso, nós só viemos aqui em... Clicamos aqui nesse quadrado, seguramos Alt e nesse aqui para preencher a imagem por completo. E nisso nós podemos ajustar o tamanho dessa borda por esses valores. 5, 5, 5. Pode ver que agora nós temos uma borda. Dentro dessa imagem agora nós iremos criar um texto. Pode ver aqui que nós temos nosso texto, vou centralizar ele central. E o texto que será colado aqui será esse.
que está aqui presente no na nossa aula. Opa. Vamos colar esse valor aqui, Ctrl V. Pode ver que ele está sumindo da tela, justamente pelaquela questão do Horizontal Overflow. Podemos aqui apertar, pronto, está aparecendo. Vamos alterar sua fonte. Pronto, está bem estilizada. E agora é só posicionar a primeira imagem. Para isso você pode alterar aqui o width e o height. Pode clicar em cima e arrastar até preencher nosso texto. Vou colocar aqui 550 e vertical já está preenchendo. Então, como nós podemos ver, já temos uma tela de Game Over. Aí podemos aqui renomear para Game Over. Game Over. E pronto. Porém, se eu deixar assim, o jogo vai iniciar com ele ativado. Não é isso que queremos. Então, nós iremos desativar aqui. E iremos ativar ele via script, que é pelo script do próprio Score. Aqui nós iremos adicionar public game object the game over screen. E aqui na variável onDie nós iremos pegar esse game over screen, set active true, ou seja, basicamente aquela marcação que desativa, ele vai agora ficar marcado. True quer dizer que ele vai ser marcado. E falso quer dizer que ele está desmarcado. True, falso. Ou seja, agora quando eu venho aqui no High School, anexo essa tela de Game Over. Ctrl S para salvar. E pronto. Agora quando eu morrer, essa tela irá aparecer. Aperto qualquer tela para reiniciar. Cliquei. Reiniciou. Outra coisa possível de se fazer é, você pode deixar ele ativo, porém desativar ele no Start. É uma boa prática para garantir que você não esqueça ele aberto e ele venha a aparecer fechado. Erro de compilação, deixa eu ver o que aconteceu. Esperado. Ah, falta um ponto e vírgula. Isso aqui é bem comum, vai acontecer bastante com vocês aí. Pronto, agora eu posso deixar a tela ativada. Quando eu iniciar, ela vai fechar. Morri, pronto, apareceu. Então, está tudo nos conformes. Agora o nosso próximo passo e último será criar uma build do nosso jogo para assim podermos jogar ele via nosso computador ou então mandar para os nossos amigos. Uma coisa que podemos fazer é, vimos aqui em Build, Settings, e aqui aparecem as opções de criar esse jogo. Aqui nós podemos escolher sua plataforma, tem várias, Windows, Mac, Linux, WebGL, Android e etc. PlayStation 4, PlayStation 5. Nosso caso será Windows. Então aqui nós temos a plataforma, que será Windows. E a arquitetura podemos mudar para 32, já por se tratar de um jogo mais leve. Não ser um jogo de 3D com muitos recursos. Então a opção 32 pode ser mais recomendada. E até porque no computador fraco ele não vai rodar, se ele tiver no sistema operacional 32. Então, deixe 32 caso seja um jogo fraco. Se for um jogo mais pesado com muitos recursos, pode colocar 64. Opções aqui realizadas, podemos mudar algumas opções aqui em Player Settings. Na aba de página tem um guia da própria Unity sobre cada uma dessas opções. Temos várias opções aqui que você pode pesquisar depois, mas para não estourar nosso tempo não vamos nos aprofundar. E podemos dar um build, onde basicamente nós podemos ir numa pasta. Vou criar aqui uma pasta na área de trabalho, Dino Infinity Run. Escrevi errado, mas tudo bem. Selecione essa pasta e ele vai dar o build. Vamos esperar um tempo. Vou dar uma pausa no vídeo e volto quando terminar. Não, já terminou. Foi bem rápido. E aqui ele já vai abrir a pasta com o seu jogo. Clicando aqui, vai ter essa tela da Unity. E o nosso jogo começa. Basicamente ele está fora da tela porque a resolução não está corretamente configurada. Você pode simplesmente arrastar o Dino
lá no nosso jogo e ele vai ficar centralizado. Porém, temos um problema. Não tem como sair do jogo. Para sair do jogo, nós temos que forçar, temos que abrir na janela e aqui e fechar esse jogo. Então, o que podemos fazer é criar uma opção dentro do jogo para que isso seja feito. Mas antes, vamos aqui em Display, Aspect e vamos colocar uma resolução, que é a resolução do nosso jogo. Vou dar aqui a resolução, pegaremos o nosso Dino e jogaremos para dentro da câmera. Aqui, joguei para dentro da câmera. Vamos ver aqui nosso Cacto Generator, vamos colocar um pouco mais para cá, né? Para não demorar tanto para o Cacto aparecer. E pronto, quando eu der a build agora ele vai estar dentro do jogo. Então vamos aqui em Dino Controller e aqui no Update nós vamos passar uma nova verificação. If input get key down, está gravando, está. Escape, quando o escape for apertado, pressionado, ele vai passar outra função do application, que será a application.quit, ou seja, quando eu fizer isso, ele vai fechar o nosso jogo. Feito isso, é só darmos uma build novamente no nosso jogo. Uma build, escolhe a mesma pasta e ele vai reescrever a nossa versão antiga. É recomendável, depois de algumas versões, você excluir todos esses arquivos, porque pode ter alguns que podem ficar de uma build anterior. E isso pode acarretar alguns erros no seu jogo. Mas no nosso caso, vamos fazer isso mesmo. Então, aperto o play. O jogo se iniciou, o Dino dentro da tela. Estou jogando aqui. Me cansei. Aperto o ESC. Nosso jogo é fechado. Então, nesse curso é só isso. Você pode aplicar os conhecimentos aqui em outros projetos. Pode criar um clone do Flappy Bird ou outras coisas que são opções de treinamento. Caso você queira postar esse jogo em alguma loja, é recomendável mudar os sprites para não ter direitos autorais, pois você pode ter até um processo e alguns problemas com isso. Então você pode mudar os sprites, colocar, por exemplo, um sapo, um chão verde com um estilo de arte diferente, mais colorido. E você vai criar um novo jogo baseado nesse jogo do Dino. E você pode lançar ele nas plataformas. E até ganhar dinheiro com isso, por que não, né? Então, por esse curso é só. Espero nos encontrarmos em outros cursos. E tchau!